Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Então vamos mais um vídeo aqui sobre redes industriais, tá? Tratando agora especificamente sobre o modelo OSI, tá? É um dos nossos assuntos aqui que envolve essa parte de redes industriais. Então vamos lá. Bom, primeiro antes de falar sobre o modelo OSI, né, nós temos que falar um pouquinho sobre protocolos de comunicação, né? O que são protocolos de comunicação? Para que servem, né? Então, protocolos nada mais é do que o estabelecimento de algumas regras, e no caso, regras de comunicação. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, né? Então nós estabelecemos alguns protocolos para que isso funcionasse de forma correta. A gente estabeleceu a linguagem que vai ser utilizada, no caso português, a gente estabeleceu o meio de comunicação que a gente vai usar, no caso, através de um vídeo, né? Então a gente estabeleceu algumas regras para que fosse possível a gente se comunicar. Então, quando a gente fala de protocolos de comunicação, comunicação de dados, comunicação industrial, seja o tipo de que for de comunicação, né? Nós estamos falando justamente destas regras, né? Dessas regras que foram estabelecidas e que são seguidas para que seja possível se estabelecer uma comunicação. Então, normalmente essas regras envolvem o quê? Um tipo de linguagem de comunicação, como é que vai se comunicar, a forma, o formato dessa comunicação, o tempo de comunicação que vai se utilizar, o que se usa para iniciar uma comunicação e o que se usa para finalizar uma comunicação. Então, protocolo, toda vez que a gente falar em protocolo, nada mais é do que regra, nada mais são do que regras, né, que estão ali para facilitar, ou para pelo menos tentar padronizar a forma com que a gente vai se comunicar. Ok? Muito bem, então agora vamos ao modelo OSI, né? Então, o modelo OSI é um modelo de protocolo, tá, que foi desenvolvido lá em 1970 e formalizado em 83. Ele é um modelo de referência, pessoal. Ele nunca foi implementado e nunca será implementado. Ele apenas é um modelo de 7 camadas que todas as pessoas se baseiam nele para criar outros protocolos. Então vamos dizer assim que ele é aquele modelo inicial, aquela inspiração inicial, né? Através dele ou com base nele, com base nos conceitos que ele implementa, né, que ele estabelece, é que são criados os outros protocolos, tá bem? E ele basicamente ele tem 7 camadas e essas 7 camadas se dividem em 2 grupos. O primeiro que é um conjunto de aplicação, que é aplicação, apresentação e sessão, né? Que é onde é que se caracteriza mais aqui a questão de software mesmo, né? Pensando assim, né? Aplicação, né? Apresentação, sessão. E depois nós temos um conjunto mais de transporte, onde que já está mais na questão de hardware, né? Que é a camada de transporte, de redes, enlace de dados e a camada física em si, tá? Nós vamos dar uma olhadinha em cada uma delas agora e algumas delas nos próximos vídeos aí a gente vai tratar em mais detalhes. Então uma delas aqui, ó. Então como é que está hierarquizado esse modelo OSI, tá? Então, lá na camada de aplicação, o que acontece? Nessa camada de aplicação são os dados, a informação que vai ser transferida. Essa camada de aplicação, então, ela prepara esses dados para que possa enviar e repassa para a camada de apresentação. Então, ela prepara e passa para a apresentação. A camada de apresentação, por sua vez, ela acrescenta mais um bloquinho aqui, né? Que é chamado de cabeçalho. Aonde que muitas vezes pode ir uma criptografia, por exemplo, né? Pode ir algumas funções, algumas outras coisas que vão complementar esses dados que estão sendo tratados aqui. Depois vem a camada de sessão, ela acrescenta mais um pouquinho, mais uma caixinha aqui de informações, né? Nessa camada de sessão, então, se coloca um cabeçalho definindo como será feita a transmissão dos dados, tá? Essa camada de sessão, um exemplo aqui que eu costumo de usar ela, muito bem, é quando vocês acessam, por exemplo, lá a conta bancária de vocês através da internet, né? Se vocês ficarem muito tempo sem usar, quando vocês vão usar de novo, ele vai dizer, olha, sua sessão foi encerrada, você deve se conectar novamente, tá? Então essa sessão aqui, ele cria um canal direto, né, com o receptor, tá?
para que você estabeleça uma comunicação segura aqui. E normalmente essa camada de seção ela estabelece um tempo. Se não houver operação, ela corta esse canal que foi criado aqui. Tá? Depois nós temos a camada de transporte. A camada de transporte adiciona mais uma parte aqui. O que ela é responsável por quê? Coloca agora o que vai ser orientada a conexão, que tipo de conexão ela vai trabalhar, né? Se vai ser uma conexão de mestre-escravo, de só escravo, que tipo de orientação a conexão que vai se trabalhar. Uma conexão ponto a ponto, muitas vezes se tem também, né? Às vezes quando se baixa alguma coisa da internet aí, uma conexão peer-to-peer, né? Ponto a ponto. Então é essa camada de transporte que estabelece. Já a camada de redes aqui, então ela adiciona um endereço, o endereço do destinatário. Tá? A camada de enlace, né, ela vai adicionar um cabeçalho que prepara os dados para transmissão e repassa para a camada física. E a camada física, por sua vez, aqui é a parte de transmissão mesmo, o cabo, lá, a parte física, né, os ativos de rede. Tá? Então a gente pode pensar o seguinte, pessoal, eu costumo usar uma analogia aqui, né, que é a parte de uma carta, né? Que você vai escrever uma carta, aquelas cartas tradicionais enviadas por correio, né? Quase não se utiliza mais hoje, né? Mas vamos imaginar nelas, né? Então você vai lá e escreve a sua carta, né? Os dados, então, você escreve lá o conteúdo da sua carta. Você prepara através da apresentação aqui como que essa carta vai ser enviada, colocando um cabeçalho, olá, tudo bem, prezado senhor fulano de tal, né? Você prepara aqui na sessão, você vai preparar ela para que ela seja recebida diretamente pela pessoa lá do outro lado, né? Prezado senhor fulano de tal, né? Então, para que não seja aberta por outra pessoa e seja diretamente direcionada a quem você interessa lá, né? A parte de transporte, então, aqui você vai adicionar um cabeçalho nela, né? Que vai dizer como é que ela vai ser transportada, por exemplo, colocá-la dentro de um envelope, né? Dentro do envelope para ser enviada pelos correios. A parte de rede aqui vai adicionar um endereço, né, aos dados, ou seja, você vai colocar um endereço de destinatário, né, que é para onde é que vai ir essa carta. A parte de enlace aqui, você vai fechar a sua carta e preparar ela para transmissão. E a camada física é largar lá nos correios, para os correios enviar essa carta. Quando essa carta chegar lá do outro lado, ela vai chegar com todas essas informações, né? E a pessoa lá vai receber nos correios, vai abrir ela e vai começar a desfazer todas essas camadas aqui, até chegar nos dados, que é o que mais interessa. Tá? Então, uma carta ela é montada, né, e desmontada depois da mesma forma como é montado e desmontado uma informação a ser enviada com base no modelo OSI. Tá bem? Bom, o que nós temos assim? Todos os protocolos seguem o modelo OSI? Não. Por exemplo, aqui, ó, o modelo OSI então tem essas 7 camadas. Mas o próprio modelo da internet que a gente usa, o TCP/IP, ele já não segue todas as camadas. Não é obrigatório seguir todas essas camadas, né? E você pode juntar 2, 3 camadas e até criar nomes diferentes. Então, por exemplo, o TCP/IP ele juntou aplicação, apresentação e sessão e disse que é só a camada de aplicação, que é o aplicativo, né? Lá o teu Internet Explorer, o teu Firefox, o teu Chrome faz essa parte aqui. Daí ele tem a parte de transporte, tem a parte de rede que ele chamou de internet e link de dados e física ele chamou de interface com a rede. Então ele juntou algumas coisas. Um outro exemplo aqui, um Ethercat, né, que é usado nas redes industriais. Né? Olha aqui ele também, ó, ele considerou aqui o Layer 1, Layer 2, né, camada 1, camada 2, camada 3, neste aqui, já no real time, aqui em tempo real, ele já não considerou. Né? Depois a camada 4, aqui ele usou o próprio TCP, que também é utilizado na internet, né, e o UDP, mas aqui em real time ele já não usa. Né? Então aqui, olha aqui o Foundation, né, aqui, aliás o Heart aqui, né, o Heart também não usa todas as camadas, né. Nós temos aqui o Profibus, veja que o Profibus, ele acrescenta uma camada a mais, ó, que é o usuário, aqui em cima, ele mantém a de aplicação, não tem estas outras, vai ter só enlace de dados e física, né.
O Modbus, veja, o Modbus é RTU, então ele usa aqui o Layer 2, ele usa mestre-escravo, né? E camada física ele usa 232 ou 485, né? Já o Modbus Plus aqui já é um pouco diferente. O Modbus TCP, por ele usar o TCP, ele já usa no Layer 4 TCP, usa o IP, usa o protocolo Ethernet e a camada física Ethernet também. Tá? Então vejam que nem todos seguem fielmente o modelo OSI, né? Pode ser que acrescente uma camada a mais, uma camada a menos, junta camadas, né? Mas o importante é saber que o modelo OSI é a base, é a referência. Dele é que partem os demais. Sempre os outros protocolos vão fazer referência ao modelo OSI. Tá? Aqui, para complementar um pouquinho mais o conhecimento de vocês, eu coloquei que, por exemplo, na camada física, né, alguns protocolos são modem, camada física Ethernet, por exemplo, que a gente usa. Tem o 232, 485, né? Então tem vários protocolos aqui de camada física. Ligação de dados, nós temos o Ethernet, FDDI, entre outros, né? Já na camada 3, que é a camada de redes, nós temos o IP, que é o mais famoso de todos, né? Internet Protocol, né? Mas nós temos o ICMP, também é bastante famoso, o ARP, né? Já na parte de transporte, nós temos o TCP, o UDP, né? Que é para transportar arquivos, né? Transport Protocol, né? Na seção nós temos o SSH, que é muito conhecido também, o NetBIOS, né? A apresentação nós temos NDR aqui, que é bastante conhecido. Lá na aplicação nós temos o HTTP, FTP, DNS, DHCP, né? Que são comandos aí que são protocolos, aliás, mais conhecidos de vocês, tá? Então nós vamos estudar agora nos próximos vídeos algumas dessas sessões, principalmente aqui a parte física, né? E mais alguma delas aqui, que vai ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa questão de redes, não só redes industriais, mas também redes de uma forma geral, né? Redes de comunicação de dados de uma forma geral. Ok, pessoal? Então, nesse momento é isso. Um forte abraço aí e até o próximo vídeo.